Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está vindo para o terceiro vídeo dessa série no qual eu apresento o meu trabalho literário para vocês. E hoje eu queria falar sobre Os Jardins do Abismo. Os Jardins do Abismo saiu em 2024 e é o meu primeiro romance, né? Primeira história longa que eu conto, pelo menos publicada, né? E marca o início da minha parceria com a editora Palavra e Verso. A gente já está já publicamos 3 livros juntos, né? E, por sinal, adoro a Palavra e Verso, gratidão, Palavra e Verso aí, adoro o trabalho de vocês. Então, falando um pouco sobre esse livro, primeiro um pouco sobre o estilo, assim, eu acho que eu penso assim, minha produção artística como sempre aberto à ideia de que eu tenho vários estilos, dependendo do projeto, dependendo do que o projeto pede que eu faça, né? Eu não gosto de ficar, eu tenho um estilo tal e eu só faço coisas assim, eu não sou esse tipo de artista. Para mim, acho mais legal pensar que a gente adequa o nosso estilo de acordo com o projeto, né? Claro que provavelmente vão ter características semelhantes entre vários projetos, mas é assim a forma como eu penso. Bem, eu acho que esse livro ele marca então um desenvolvimento de um estilo numa direção lírica que me satisfez muito, né? Vai falar um pouco sobre decadência, sobre sentimentos opressivos, no sentido de... porque os personagens vivem ali uma situação de opressão complicada. Vai falar sobre amores, sobre assim, a decadência de uma situação, sofrimento, alienação também. Vai falar sobre coragem, sobre aventura para mudar isso, né? Sobre coragem para mudar, embarcar numa aventura, né? Então, assim, acho que do ponto de vista lírico, o livro marca assim um estandarte, digamos assim, para mim, que eu gostei muito. Eu acho que ele traz alguma coisa dos livros anteriores, mas ao mesmo tempo ele se desenvolve da sua própria forma, né? Que eu fiquei muito satisfeito, assim. Seria difícil falar mais sem dar muito spoiler, né? Sem estragar também o prazer da leitura. Então, por isso eu estou tentando falar de forma mais genérica. Outra coisa também, assim, é sobre a questão do enredo, né? O enredo é um enredo mistura uma coisa aventuresca, né? De aventura, com uma coisa mais hermética, mais abstrata. E inclusive eu quis jogar um pouco os limites entre o abstrato e o real. O tempo inteiro tem isso. Então acho que tem os 2 níveis de fala, digamos assim. E narra então uma profecia, né? Uma profecia que é capaz de mudar o mundo, uma profecia que anuncia o mundo verdadeiro sobre o mundo falso. E você tem um profeta dos anos 80 e ele acaba sendo perseguido, né? E não se sabe se ele morreu, se ele conseguiu fugir. É um mistério. E ele é perseguido justamente por aqueles que controlam o mundo falso, né? Que é a catedral e a sua polícia das sombras, né? Que são os seus agentes de controle, digamos assim, né? E então esse profeta se chama Henrique Antunes e ele desaparece, mas não se sabe se ele morreu ou não. E 30 anos depois a cidade mudou, entrou em mais processos de decadência, mais processos de controle. Mas algumas pessoas não sabem, mas elas meio que têm um acesso a essa profecia naturalmente, né? E elas acabam entrando, digamos assim, na linha que a profecia tinha criado 30 anos antes. Então elas começam a vivenciar a profecia 30 anos depois, né?
liderados pelo Erran, né, que é meio que o protagonista do livro. O Erran e o Henrique Antunes, eles são tipo os que encarnam a profecia em momentos diferentes, né? Acho que isso tá bom, não falei de mais, mas também não falei de menos do enredo, mas assim, a gente pode destacar que tem uma coisa muito urbana, mas também fantasiosa, com magia, os gatos são importantes, tem bandas de rock and roll, tem bares decadentes, tem essa vida noturna, underground, tem uma parte mais de erotismo, enfim. Então, eu acho que também tem bastantes elementos que deixam bem criativa e animada a história, que me satisfazem, né? E, então, eu acho que é isso. Eu acho que os Jardins do Abismo marcam um passo muito importante para mim, porque eu completo a minha primeira história longa, eu gosto do resultado como ele ficou. E uma curiosidade, né, que os Jardins do Abismo, a gente teve uma semana aí de downloads gratuito lá na Amazon, e a gente liderou os downloads, né, na categoria da fantasia jovem, e também ficamos muito bem na ação e aventura geral, né, incluindo adultos e jovens. Na ação e aventura a gente ficou em sétimo, se eu não me engano, nos downloads gratuitos. Isso foi ano passado, né, 2025. E, enfim, é muito legal aí ter tido essa oportunidade das pessoas estarem se interessando pelo livro, estarem fazendo download. E, enfim, me conta aí se você já leu o livro, se você é uma das pessoas que deu o download. O que você achou aí da história, da parte lírica também, tá? Então, vamos nessa e vamos continuar produzindo livros e refletindo sobre a literatura. Tá bom? Um grande abraço, galera. Até a próxima.